Olá! O vídeo de hoje nós vamos falar sobre os maiores desafios que um terapeuta encontra na hora de aprender a ler as cartas do baralho cigano. Mas antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal e acionar o sininho das notificações. Esse canal é para você, terapeuta, que quer aprender mais uma ferramenta de trabalho para ampliar ainda mais o seu leque de terapias. E mesmo que você ainda não tenha esses conhecimentos, você pode começar pelo baralho cigano. O baralho cigano, ele é um oráculo que vai ajudá-lo no diagnóstico da queixa que o seu consulente traz, para que você consiga fazer a leitura e também indicação de tratamentos que você pode trazer para o seu consulente, para o seu cliente, a partir da leitura do baralho cigano. E você sabe quais são esses desafios que o terapeuta encontra logo de cara quando ele inicia nessa jornada das cartas? E você sabe quais são esses desafios que o terapeuta encontra para aprender a ler as cartas do baralho cigano? E por que encontra tantos desafios na hora de fazer uma simples leitura, uma simples combinação de cartas? E por que é tão difícil interpretar as cartas para quem está começando nessa jornada de autoconhecimento do baralho cigano? Maria acaba tendo muita insegurança, muito medo. E por que surge todos esses sentimentos envolto ali da leitura do baralho cigano? Será que é tão difícil destravar a intuição para iniciar uma jogada de baralho cigano? Será que é tão difícil associar a intuição mais os conceitos e significados que as cartas trazem? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Vamos lá? Agora, terapeuta, vamos tentar responder todas essas questões, todos esses desafios que inicialmente a grande maioria acaba tendo no início para poder aprender a ler as cartas. A grande maioria tem uma dificuldade muito grande, primeiro, para destravar a intuição. Por quê? Porque as pessoas, elas imaginam que logo de cara elas precisam ter a intuição extremamente aguçada para que elas possam ler as cartas do baralho cigano. E elas associam muito a intuição com você ter uma mediunidade, associa muito a intuição a você ter um mentor, uma mentora, um cigano, uma cigana, para ajudar você na leitura. Quando nós falamos de intuição, nós estamos falando de uma percepção inerente ao ser humano, que na verdade todos nós nascemos com essa intuição. Todos nós, quando pequenininhos, no nosso nascimento, nós nascemos intuitivos, para depois irmos ampliando o nosso campo perceptivo, onde as pessoas vão, cada um vai desenvolvendo outras habilidades, mas a intuição, sim, faz parte de cada um de nós. O que acontece é que para alguns fica mais tempo adormecido, ou a pessoa acaba não utilizando durante o desenvolvimento dela, a vida dela, e para outras isso é mais potente, é mais forte, mas todos nós temos. Então a gente já começa por aí, né? Para destravar essa intuição, uma das maneiras, uma das dicas que eu trago dentro do baralho cigano é justamente você olhar para as cartas e trabalhar a parte arquetípica, o símbolo que as cartas trazem. Tem vídeo aqui nesse canal falando bastante sobre isso, faz um tour lá para você poder aprender melhor sobre essa questão. Mas eu vou trazer uma pequena explicação aqui para vocês para ficar melhor. Então, nós pegamos uma carta, por exemplo, a carta da cobra é uma carta que ela é um arquétipo. O que significa isso? O que a cobra significa aqui no Brasil é a mesma coisa que ela significa no Japão, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo. Porque o conceito, a ideia que a cobra traz é parecido em qualquer lugar do mundo. Ela é um ser réptil que rasteja e que de alguma forma traz essa sensação de não poder confiar, então de traição. Mas também ela é um animal adaptável, tem muita flexibilidade. A gente já viu cobra subindo em árvore, na água, né? Então a gente consegue perceber que ela vai se adaptando muito ao terreno no qual ela vive. Então nós temos vários símbolos que estão envolto da carta, não envolto da carta, mas do símbolo, do arquétipo chamado cobra. Então dessa forma, você vai aos poucos trabalhando a sua parte intuitiva, como observando a carta
e entendendo qual é a sensação que ela te causa, né? Então, qual é a sensação que a carta da cobra, por exemplo, causa para você? Quando eu coloco a carta da cobra, né, na tela, no vídeo aqui para você, te dá uma sensação de bem-estar? Te dá uma repugnância, uma agonia? Qual é a emoção que causa em você? Então, dessa forma, com essas pequenas perguntas, você vai aos poucos entrando nesse universo um pouco mais intuitivo, porque você vai permitindo que você compreenda a carta a partir da sua referência interna, a partir da sua história, de como você percebe essa carta, que na verdade é esse símbolo, o que ele significa para você. Então, para algumas pessoas, olhar a carta da cobra traz uma certa repugnância, mas não traz grandes medos, por exemplo. Para outras pessoas já despertam nela medos mais inconscientes. Então a gente já começa a ver a referência interna da pessoa agindo ali através da carta, né? Então tudo isso que eu estou falando vai te ajudar a criar uma intimidade com a carta. Porque toda vez que você olhar a carta, você vai lembrar o que você sentiu. E nós aprendemos pelo sentimento, gente. Não é de forma intelectual. Ela vai para o pensamento, mas primeiro nós sentimos. A partir do momento que você sente aquilo, você vai processar de forma intelectual, criando o conceito, né? Criando a ideia, e a partir disso ela fixa na sua memória. Então, é dessa forma que a gente começa a destravar o nosso campo intuitivo. Dito isso, né, vamos para as próximas, para a gente poder compreender o que mais que a gente pode fazer. Pegando ainda, né, outras possibilidades que a gente tem é de saber em que momento eu utilizo a carta de forma positiva ou de forma negativa. Então vamos pegar uma outra carta aqui. Olha lá, a carta do urso. A carta do urso, por exemplo, é uma carta que nós olhamos para ela e da mesma forma que eu fiz agora há pouco com a cobra, a gente vai ver que ela tem o lado positivo, a polaridade positiva da carta e a polaridade negativa dessa carta, né? Então, olhando para o urso, o senso comum sempre fala, né? O abraço de urso significa que são as amizades falsas. Essa seria uma das possibilidades de polaridades negativas da carta. Só que nós também temos a polaridade positiva da carta. O urso, ele é um animal grande, mas ele utiliza da agressividade dele no momento certo, principalmente quando ele vai fazer a sua pescaria, buscar o seu alimento. Então, ele espera o momento certo aonde o peixe pula da água para que ele consiga, com precisão, pegar o peixe naquele momento. Ele traz para nós essa força para realizar o seu intento. Essa é a polaridade positiva que a carta do urso nos traz. Então, nós vamos vendo que existe essas duas possibilidades. E como que eu faço, então, para poder entender que momento que eu utilizo da carta? Você vai analisar as cartas que vêm antes e que vêm depois. Por exemplo, se você pega uma carta, olha lá, vamos lá, vou pegar cartas aqui aleatoriamente. Nós temos aqui a carta da nuvem, a carta do urso no meio e nós temos a carta do jardim. Então nós temos uma tríade de cartas. Essas duas cartas, elas traz para nós uma energia negativa, porque a carta da nuvem, ela também traz para nós conflitos, ela traz pra gente uma sensação de você não conseguir enxergar com clareza porque tem uma nuvem nos seus olhos. Então ela também é naturalmente negativa. E quando a carta do urso está aliada a uma carta negativa, automaticamente ela reforça o negativo da carta. Então dessa forma fica fácil da gente entender que posicionamento e qual interpretação nós podemos utilizar quando nós estamos com cartas negativas ao redor. Agora, nós temos na sequência uma carta positiva. Mas vocês concordam que a carta negativa, ela inicia a jogada? Então, a carta que inicia a jogada, ela tem uma força muito grande. Ela vai trazer para nós o tom da resposta da pergunta do nosso consulente, ok? Então, a gente pode pensar
que a pessoa está perguntando se existe no trabalho dela possibilidades de situações difíceis, né? Se existe pessoas mesmo no trabalho que falam mal dela, coisa parecida. Só para a gente poder trazer como um exemplo e entender essa tríade de carta. Saiu a nuvem, que fala que sim, que essa carta, como ela é negativa, ela vai trazer a ideia de que existe um conflito no trabalho, que tem muitas fofocas por conta da questão da pessoa, às vezes, não se sentir reconhecida, que é o jardim, não se sentir valorizada no espaço onde ela está. Então, diz que sim, que há possibilidades de fofoca, dela não poder confiar nas pessoas, né, que existe um clima mesmo pesado no ar. Então, a carta, ela vai trazer pra gente, ela percebe que ela reforça, então, o negativo. Nessa tríade, ela reforça o negativo. Mas se nós tivéssemos duas cartas positivas, ela teria uma interpretação diferente. Ela traria, então, a positividade da carta do urso, que seria essa energia de você poder realizar aquilo que você sonha, que você traz como intento. Nós vamos agora para interpretar o significado das cartas. Eu já trouxe aqui um pouco a questão do destravar a intuição. Por quê? Porque quando nós estamos destravando o nosso campo intuitivo, onde nós usamos toda a parte arquetípica da carta, né? Como eu falei para vocês, os símbolos que a carta nos traz, a partir da ideia que você vai trazendo, do que você sente da carta. Quando você olha para a imagem, você pergunta, né? Quem está na carta? O que está fazendo? Que história está sendo contada na carta? É o primeiro passo para você ir aos poucos adentrando esse universo da interpretação das cartas. Existem os conceitos que vocês vão encontrar aqui na internet? Existe, mas como que você vai decorar as 36 cartas dessa forma? A melhor maneira é você criando um relacionamento com a carta, como? Olhando para a carta, escrevendo mesmo, né? Quem são as pessoas que estão na carta? O que eles estão fazendo? Qual a história que você conta sobre essa imagem? Quando você faz esse percurso, você escreve, certamente você não esquece, né? Então, a ideia que você vai trazer da carta vai ajudar você na hora de uma interpretação, porque vai vir aquilo que você entendeu da carta e não só aquilo que ela significa. E aí, quando você for buscar o significado da carta, você vai perceber que muita coisa do que você entendeu para si própria, né, vai fazer sentido na hora que você for interpretar. Então, dessa forma, a gente vai se aproximando cada vez mais do significado que as cartas trazem. E é lógico, tempo, né, dedicação para realmente estudar as cartas e entender passo a passo do arquétipo da carta, da energia que a carta traz. Mas a dica é, faça isso primeiro, escreva o que você entende e depois você busca os significados para você poder perceber que muita coisa vai fazer sentido, tá bom? E lógico, na hora que você for interpretar, vai ficar muito mais tranquilo para você poder fazer uma leitura dentro de um método e ali para você ou para o seu cliente. E como eu entendo as combinações das cartas, né? Então, eu acabei de fazer aqui uma pequena combinação anteriormente para vocês, mas vamos lá, vamos pegar outras cartas para a gente poder entender como é que a gente pode fazer as combinações das cartas. Vou pegar aqui aleatoriamente. Entendendo as combinações das cartas. Comece sempre por duas cartas. Dessa forma, você vai ampliando o seu leque de cartas, vai facilitando o seu aprendizado, né? Então, que você pegue a carta, vou pegar aleatoriamente, como eu falei para vocês, peguei aqui a carta da cigana e a carta da cruz. A carta da cigana, aliada à carta da cruz. Como eu faço a combinação das cartas? Você já fez aquele exercício, já olhou para a carta, já viu o que significa para você cada símbolo. O próximo passo é você unir os símbolos, né? Então, vamos pensar que a carta da cigana, ela está aqui olhando para o lado direito dela, ela tem uma rosa na mão e certamente ela estava
escrevendo algo no seu diário ou ela estava lendo um livro, porque aí depende da imagem, do símbolo que a sua carta tiver. E aí você vai olhar essa imagem. Então, a imagem que passa é de uma mulher, né, que recebeu uma flor e ficou ali admirando, pensando algo sobre isso, né? Então, é o feminino de quem está vendo a carta. Então, é o seu feminino, é o meu feminino, é essa parte nossa em nós. É o nosso lado yin. O nosso lado yin é a energia interna, energia feminina, tá? Então, a carta fala dessa energia feminina. Aí nós vamos para a próxima carta, que é a carta da cruz. Ela traz pra gente um símbolo antigo da Igreja Católica que reforça a nossa fé, que reforça as crenças que nós temos na espiritualidade. Então, quando a gente olha as duas cartas, a gente pode analisar que o nosso mundo interno, que é o nosso yin, o nosso lado feminino, precisa reforçar a fé, né? Precisa reforçar, né, o acreditar em si próprio, porque aqui é o eu, né? É o eu feminino, independente de você ser homem ou ser mulher, mas a nossa faceta feminina, né? Para os homens é a faceta feminina e para a mulher é a própria alma, é ela mesma. Né? Então somos nós acessando a nossa espiritualidade ou reforçando o acreditar em si mesma, porque o crer é o acreditar. Acreditar no quê? Em si próprio. Tá? Então a gente consegue fazer essas pequenas combinações das cartas, mas para isso você precisa destravar a sua intuição, conseguir entender um pouco mais o significado das cartas, ainda que seja de forma intuitiva, até que você amplie mais e consiga trazer todos os significados, né, os símbolos que as cartas originalmente trazem para nós, que você entenda o lado positivo e negativo da carta, né, e em que momento você coloca isso dentro de uma tiragem. As duas cartas aqui, elas são cartas que vão trazer para mim, né, energias positivas. Então, dessa forma, eu consigo analisar positivamente, né? Então, é o eu acreditando muito mais em si próprio, né? É o eu tendo muito mais fé. É o eu acessando a espiritualidade. Então, dessa forma, a gente faz essas pequenas combinações, depois vocês vão ampliando o leque de cartas para conseguir interpretar um jogo completo, ou até mesmo chegar na mesa real. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de já deixar o seu like aqui, né, e compartilhar também com os amigos. Uma outra questão, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, né, para você não perder os vídeos que serão postados na sequência. E se você tiver dúvidas do que nós estamos falando, coloca aqui também, eu vou ter muito prazer em responder. Beijos para vocês e até o próximo vídeo.